Jeremias 33, versículo 10, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, dizeis que este lugar está arrasado, sem homens nem animais, mas nas cidades de Judá e nas ruas que estão desoladas, sem homens, nem moradores, nem animais, ainda se ouvirá a voz de regozijo e a voz da alegria. Ramakia Shandarabakoyo Ramakaya Sendabakia Shakatarababaya Sa Remekio Sondobokisha Rababase. Você diz, começou o ano. Rabakoyo Shondoromokoi, eu já estou nessa situação. Mal começou o ano e eu já estou nessa situação. Eu não sei o que está arrasado na sua vida. O que de repente pode estar desolado na sua vida. Mas Deus te trouxe neste dia, escolhido a dedo, para dizer que na sua família, na sua vida, na sua saúde, no seu negócio, naquele seu ente que está perdido e os seus joelhos estão calejados de tanta intercessão, se ouvirá voz de alegria, de júbilo, de regozijo, rabaquissacatarababá, porque sou eu que faço. O Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, o Sobrenatural se manifesta neste dia na sua família, porque eu e você portamos uma autoridade, um Cristo vivo que modifica a atmosfera. E eu e você precisamos ter essa consciência de que onde nós entramos, onde nós pisamos, aí está a glória do Senhor. Glória que se manifesta, glória que liberta, glória que cura, que salva e modifica a atmosfera. Quando você entra, o espírito das trevas tem que sair, não pode ficar, não pode habitar. Poder de Deus. Cara, isso é demais. Hoje mesmo eu estava falando para minha mãe e eu falo, e eu não tenho medo de orar assim. Senhor, se não for para manifestar a sua glória através da minha vida, não faz sentido eu viver. Vou fazer o quê? Comer e cagar? Não! Não vai fazer sentido a minha vida. Senhor, se não for para viver e manifestar o propósito pela qual Tu me estabelecestes nesta terra, não preciso existir, definitivamente. Eu não sou mais um número, você não é mais um número. É isso que nós precisamos ter consciência, não somos números. Somos filhos com autoridade para governar, instituídos, estabelecidos nesta terra, para governar, para dominar, para estabelecer princípios e propósitos do reino ao qual nós pertencemos e a qual nós servimos. A voz do noivo e da noiva e as vozes do que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos, se fala traz menção de alguém que vai à minha frente. Se é exército, é porque tem batalha. E se Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o que vai à minha frente, pelejando as minhas batalhas. Então eu descanso confiada de que Ele vai fazer por mim e não serei eu, ou o meu braço forte, ou o meu intelecto, ou a minha conta bancária. O Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom. Graças a Deus. Porque o Senhor é bom e porque o seu amor dura para sempre.
Também se ouvirá a voz do que levam ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Não deixe de trazer as suas ofertas de ações de graças, de primícias à casa do Senhor. Pois mudarei o destino desta terra, tornando-a como era no princípio, diz o Senhor. Se Ele fala que Ele vai mudar o destino da terra, tornando como era no princípio, Ele está dizendo para você e para mim que haverá restituição em nossas vidas. Não importa em que área, em que aspecto da sua vida, haverá restituição. Tudo que o inimigo roubou, Deus vai trazer em abundância, de maneira multiplicada. Como diz a palavra, sacudida e recalcada e transbordante. Saúde, alegria, paz, gozo, harmonia. Lembremos-nos da guia profética do nosso apóstolo Rony Chaves, o que diz? Ano da maior transferência de riquezas das mãos dos ímpios para os justos. Onda de sobrenaturalidade e milagres. Ano da restituição e expansão do reino de Deus. E as bênçãos vêm, as riquezas vêm para a expansão do reino de Deus. E que nós tenhamos todo o cuidado de dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Assim diz o Senhor, versículo 12: neste lugar que está arrasado, sem homens, nem animais, ou seja, sem vida, em todas as suas cidades, ainda haverá pastos, nos quais pastores farão repousar seus rebanhos. Deus está dizendo para você que haverá alimento, que haverá o sustento, que haverá a provisão, que haverá o descanso nele, que é o nosso pastor. E nada, absolutamente nada nos faltará. Tanto na cidade das planícies, versículo 13, as ovelhas do rebanho serão novamente contadas. Se são contadas é porque existe um quantitativo grande, então nós estamos falando de abundância e de multiplicação. Serão novamente contadas, tanto na cidade das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nas vilas ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, diz o Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca da casa de Israel e da casa de Judá. Dias vêm em que o Senhor cumprirá a boa promessa na sua vida e na vida da sua família, no seu negócio, na sua saúde, naquele seu parente que está lá fora desviado. É Ele que faz. Fez ontem, faz hoje e seguirá fazendo para sempre e eternamente. Jeremias 32, versículo 26. Que entre muitos versículos da Bíblia, você possa estar tatuando esse versículo nas tábuas do seu coração. Para que não importa a diversidade que nós vamos passar por este ano, vai ser um ano difícil, todos nós já sabemos. Jeremias 32, versículo 26 diz: então vem uma palavra do Senhor a Jeremias, versículo 27, que diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Algumas versões vão dizer: eu sou o Deus de toda a carne. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim?
Segue Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conhece. Ele está dizendo para mim e para você: me busque. Eu tenho muitas coisas para revelar para você. Ele está dizendo: os segredos do meu coração eu quero revelar para você. Eu quero revelar para você. Eu quero revelar para vocês coisas grandes e inacessíveis, segredos do meu coração. E ainda casa com Lucas. Cadê? Lucas 1:8. Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás, quem? Você. Através do quê? Da palavra, da meditação nela, dia e noite, da intimidade, busca, jejum, oração, intercessão, adoração. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Clama a mim e responder-te-ei. Mostrarei coisas grandes, ocultas, cada versão, mas está lá à disposição sua e minha. Segredos do coração do Pai. Já pensou? Que grandioso, que poderoso. Entraremos em tempos difíceis de adversidades, porém, como foi ministrado na semana passada, precisamos estar conectados a fontes, amado. Não que antes nós não estejamos, mas mais do que nunca, conectados à fonte, intimamente ligado a Ele, para que nós possamos ter o direcionamento, o livramento, a saída e o escape, que sim, se fará necessário. Se fará necessário. Então, quando você clama, Ele vai te entregar o que fazer, como fazer, aonde fazer e quando fazer. Lembre-se, Isaías 43:1-3 diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, ok? Quando passares, está claro que nós vamos passar? Está claro, ok? Muito bem. Eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Está claro que nós vamos passar pelo rio? Ok. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A escritura não diz que eu e você, nós vamos passar. Nós vamos passar sim. A ideia é que Ele vai dar um jeito. E do jeito dele, nós vamos passar em segurança. Mente, corpo, alma, espírito em segurança. Passaremos confiados, segurando da mão dele. Essa é a ideia. Então nós vamos passar por situações, vamos. Mas a diferença é que nós estaremos seguros, protegidos, debaixo da sua potente mão. E haverá livramento, saída, escape, provisão, proteção, sustento, amparo. Agora, precisamos ter consciência da nossa natureza e da nossa realidade espiritual, ok? Do contrário, nós vamos ser facilmente, nós vamos sucumbir, se nós não tivermos consciência da nossa natureza e da realidade espiritual, ok? São duas realidades, a natural, carnal, terrena, sensorial, e a nossa natureza espiritual, certo? Somos seres espirituais naturais. Jesus disse a Nicodemos em João 3,6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito.
O novo nascimento é espiritual, mas quando você e eu nascemos de novo, isto não significa que a gente deixe de habitar um corpo, certo? Então, nós temos que entender que nós estamos lidando com duas situações absoluta e totalmente diferentes, ok? Então, nós temos a dimensão natural e a dimensão espiritual, tá bom? Onde nós vamos chegar? Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Então nós precisamos entender que o que eu e você estamos vendo hoje, em termos de matéria, foi criado pelo que não se vê, pelo invisível. Tudo foi criado por intermédio de Deus através da sua palavra. Ok? Muito bem. Apesar de nossos sentidos perceberem o sensorial, o físico, o natural, não significa que o mundo invisível espiritual não exista. Ele existe. E ele é mais real do que essa cadeira onde você está com a sua sentadinha ou sentadinha bonitinha aí. Muito mais real. Mas muito mais real. Agora veja, entendendo isso, nós precisamos entender que cada dimensão tem a sua realidade, ok? Vou dar um exemplo aqui através da palavra. 2 Reis 6:15. Até se achar na sua Bíblia, vou dar um pano de fundo. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, certo? Aí ele foi lá se aconselhar com seus oficiais. E ele falou assim, nós vamos armar, eu vou armar um acampamento aqui. Beleza? Beleza. Aí o homem de Deus, servo do Senhor, o cara que tinha intimidade, comunhão com Deus, né? Medita na palavra de dia e de noite. Eliseu foi lá e o que ele fazia? Ele avisava o rei de Israel. Não vai por ali, porque os sírios vão descer ali. Ok, tá bom. Então ele ia lá, mandava aí as tropas, ele ouvia o que foi dito, ele foi alertado, mandava as tropas e ele conseguia se defender. Olha que maravilha, gente. Não, mas é sério. Porque Deus dá e a gente não precisa se desgastar, nem correr risco desnecessário. Entende como eu não preciso temer, porque Ele está dando direção para alguém que vai me trazer uma palavra, um direcionamento, que vai fazer conexões. E mais do que isso, eu mesmo tenho a palavra à minha disposição para saber o que Ele quer de mim. Quando, onde e como. Aí, beleza. Não desce por aí, beleza. Aí, a palavra diz que isso aconteceu não uma, nem duas vezes, ok? De Eliseu ir lá junto ao rei de Israel e dizer onde estava sendo marcado tocaia. Então ele conseguia se defender. E diz a palavra que o rei da Síria ficou perturbado e chamou todos os servos aí para dizer quem é que está a favor aqui do rei de Israel. E os servos falaram, não, né? Todo mundo com medo, lógico. Não, tem um profeta lá em Israel. E ele fala tudo o que o rei fala no seu quarto de dormir. O rei falou, então tá bom, então manda trazer esse cara, aonde ele está? Vai lá ver e vejam isso, tá bom? Eles foram lá, vejam, ele está... É o profeta Eliseu, ele está em Dotã. Beleza. Pessoal, o rei da Síria mandou cavalos, carros, uma tropa, um exército gigantesco. Eles foram lá à noite e sitiaram toda a cidade, sem chance de sair.
Agora nós vamos lá para 2 Reis 6, versículo 15. Entendendo, aonde eu quero chegar com isso, que cada dimensão tem a sua própria realidade, ok? Tendo o servo do homem de Deus levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus, bem diferente de nós, quando recebemos a notícia do aumento de IPVA, de IPTU, da gasolina. Imposto de renda a partir de 1,5 salário vai ser tributado. Materiais escolares, bem diferente de nós, né? A gente não agiu assim quando nós recebemos essas notícias. Ai, meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu fez uma declaração que na perspectiva natural, sensorial, absolutamente não bate. Elias deve ter falado, meu Deus do céu. O menino deve ter falado lá. Esse aqui bebeu, sei lá o que ele fez, deve estar louco, e pior que não tem nem para onde fugir. Mas são os que estão conosco. 1, 2, 1 e 1. Ferrou. Sujou e esse cara aqui não viu, não está entendendo. E está tudo sitiado, não tem para onde eu ir, Olha o desespero. É basicamente olhando tudo, sim ou sim eu vou morrer. Porque não tem para onde correr. Esse aqui ficou doido, né? Nós somos mais. Ok, acabou. Acabou, sim ou não? Poderia ter acabado. Eliseu percebeu que o guri estava preso no sensorial, no natural, no humano. Quem anda em fé não pode estar preso, focado no sensorial e no humano. Então segue o versículo e diz que Eliseu fez o quê? Versículo 17. Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele vê o exército angelical e ele entende a declaração de Eliseu. Agora ele passa a entender porque ele está enxergando a dimensão espiritual. E nós, sendo espírito, é essa dimensão onde nós devemos estar conectados. Então ele enxerga aquele exército angelical e ele entende agora, não pelo que ele constata pela visão humana natural, mas pela percepção da realidade do mundo espiritual. Uau! E quando você recebe uma informação, quando a fonte é segura, ele deve ter falado, pode vir, malandro. Pode vir, vem, seus trouxas, vem aí. Se fosse eu, aí... Você sabe que a informação é segura, é confiável, porque a fé está alicerçada na palavra de um Deus que é imutável e que é fiel. E aí, é aquela coisa, aquela sacanagem da escola, né? Quando a gente tem todas as informações. O pessoal da manhã fez a prova e a gente da tarde ou da noite vai fazer. Aí o pessoal já passa a cola porque é teste, é tudo xizinho. Aí você já tem todas as respostas antecipadas da prova.
Pergunta se tá. Você chega assim, saltitão, professora, boa tarde. Difícil a prova hoje, professora, ó. Eu estudei, hein? Sereno, você falar, você já tem toda a resposta. Então você vai tranquilo, seguro, confiante. Quando Deus te dá, ó, é assim, assim, assim. Você não teme, você está confiante, você está seguro, você consegue ter paz. Que é o que está faltando, porque mesmo pessoas com muito dinheiro hoje não têm paz. Então, a verdade da realidade, às vezes a realidade natural, está dizendo para você, ó, está lescado, o negócio está feio, sujou, está caótico e vai ficar ruim. Essa é a realidade natural, ok? Mas se você tem o entendimento do reino espiritual, você pode ter acesso a uma outra realidade, a uma outra verdade. E isto não significa que o que está acontecendo aqui não é real e é verdadeiro nesta dimensão. Porque às vezes tem alguns pastores empolgados pregando a fé, que ele fala, ó, essa sua enfermidade é mentira. Mentira porque não está doendo nele, mas a real, ela é verdadeira. Dentro dessa dimensão e dentro dessa realidade, ela é verdadeira. É como já ministrado, né? Independente de a verdade, se sobrepõe aos fatos. E a esta realidade que nós estamos vivendo. Agora, qual é a diferença entre essas duas verdades? A verdade humana, visível, realidade sensorial que nós estamos vivendo aqui, e a realidade espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4, 18. Qual é a diferença? Ok, nós temos duas realidades, nós temos duas situações que são verdadeiras. 2 Coríntios 4,18 diz, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquela que não se vêem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se vêem são eternas. Ele está nos dizendo que isso aqui que a gente vê é temporal, consequentemente sujeito à mudança. Invisível, visível, eternas, absolutas, verdade, imutável. Esta realidade visível não pode mudar esta realidade do mundo espiritual, absoluta e verdadeira, eterna, passageira. Mas esta verdade, esta dimensão pode sim mudar esta realidade e esta dimensão. Precisamos este ano ter essa convicção, senão não vai dar certo, amados. Porque ainda que esta congregação inteira esteja orando, intercedendo, jejuando por você, isso é muito importante, amém, glória a Deus, e assim o faremos. Mas você precisa ter essa consciência da verdade, da sua realidade, para que você entenda que nós estamos numa batalha espiritual. E a Bíblia, as Escrituras estão cheias de princípios, como foi ministrado na quinta-feira, a obediência, entre várias outras coisas. A intimidade com Deus, busca com Deus. Eu não posso fazer por você o que só você pode fazer. Muitas vezes as pessoas, mas eu não tenho um Eliseu que intercede por mim para que meus olhos se abram. Mas você tem um Deus Todo-Poderoso que ouve a mesma oração e que pode abrir os seus olhos. Que seja essa oração para este ano. Que o Espírito Santo abra os seus ouvidos, os seus olhos. Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, para que você possa contemplar a verdade e a realidade do que o Senhor tem para nós, porque não se trata
às vezes, do que Deus vai fazer, mas de enxergar o que já foi disponibilizado para mim e para você. Veja que já existia um exército posto ali, acampado, à disposição de Eliseu. Eliseu pediu para ter cegueira ali. Já existia, já havia disponibilizado, o servo é que não viu, mas na realidade, na dimensão espiritual, onde eu e você devemos nos mover, já existia. Então não se trata se Deus vai fazer ou não, mas enxergar o que Ele já fez para mim e para você e que está à nossa frente. Vou te dar um segundo exemplo. Agar, quando Agar estava no deserto, desesperada, achando que ela e o filho dela iam morrer porque estava sem sede, ela levantou a voz, chorou e clamou. E o que é que Deus fez? Vamos ler o versículo junto. Gênesis 21, 19. E Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus abriu os olhos, já estava lá. A provisão muitas vezes já está na minha e na sua frente. Basta que nós possamos enxergar. Está ali. Aleluia. Porque se você ficar só olhando para isso aqui, de novo, eu dei aquela suspirada. Quando já vem os aumentos, 5,5% de IPTU, 7% de PVA, vai reduzir o desconto, caiu para 3%. Primeira semana aumentou a gasolina, chegou a mais do que 5% em alguns estados. Ai, misericórdia. Mas essa não é a minha realidade. Porque é o Senhor que me sustenta, que me ampara, que me provê. Não sei como Ele vai fazer. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Mas quem vai dar conta do recado é Ele. Porque se a gente se mover por isso, sujou. E por que é importante? Porque diz Provérbios que a ansiedade, Provérbios 12 diz que a ansiedade abate o coração do homem, mas uma boa palavra o alegra. A boa palavra está aí com você. Por isso, mais do que nunca, amados, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, porque Ele faz. Da onde não existe, Ele faz existir, Ele faz acontecer. Provérbios diz lá, Provérbios 13, 7, há quem se torne rico sem nada possuir, porque as pessoas olham e falam assim, meu Deus, como vai ser esse ano? Como é que eu vou conseguir pagar as contas? Então olha o que ele diz para você, há quem se torne rico sem nada possuir. Porque do nada, através da sua palavra, tudo foi criado. E ele diz, e quem se torne pobre, tendo grandes riquezas. Aí a gente viu com esse rombo que teve na Americanas de 40 bi, você vê o Jorge Lehmann e os sócios deles. Acho que eles estão endividados, teve um rombo de bi, acho que chegaram a ver uma dívida aí de 40 bi, o presidente já saiu fora. E aí mostrou o Jorge Lehmann e os 3 sócios deles, acho que uma perda de 3 bi, alguma coisa assim. Vocês entendem que em Deus, sem Deus não há garantia? Ele é a nossa garantia. Amados, para finalizar, cada vez que eu e você nos deparamos com a promessa, nós temos subsídio suficiente para seguir em frente. É Deus dizendo para você e para mim, enxergue com os meus olhos, veja o que eu estou fazendo, veja, assim será, assim eu vou fazer, assim eu vou te conduzir. Mas para isso nós precisamos meditar na palavra, isso é sagrado, isto é lei. Não sabe por onde começar? Começa lendo o Provérbios do dia, todo santo dia. São 31 capítulos, tem um provérbio para cada dia. Não tem o tempo, não tem tempo ou não prioriza.
Eu não sei vocês, né? De repente vocês têm vários serviçais à disposição de vocês, mas eu preciso pegar uma fila básica. Às vezes é fila no mercado, às vezes é fila no banco, às vezes é fila para abastecer o carro. Então, mesmo ali, abre o celular. Está esperando alguém? Abre o celular, pega o Provérbios do dia. Ainda que de maneira... mas é melhor que nada. Mas leia na expectativa de o que eu tenho o que o Senhor tem para me ensinar, porque o livro de Provérbios é um livro da sabedoria, ele é fantástico. Aí a pessoa lá está tendo uma guerra lá com os amigos ali na rua ou na internet, o cara vai lá e começa a falar, cara, Provérbios está falando que não é para você chamar a atenção do zombador, do ímpio. Isso vai denegrir a sua imagem. E aí tem gente lá se matando na internet, que não leu Provérbios. Eu acho engraçado, é um livro de tanta sabedoria, um por dia. No final do mês, se você ler com expectativa, você vai estar ligeiro. No segundo mês, você vai começando a decorar os versículos. E logo você vai se lembrar, opa, como fala para buscar o entendimento, conhecimento, a repreensão sobre a obediência, a instrução, está logo nos primeiros capítulos. Por que é importante que nós leiamos a palavra, tenhamos comunhão e intimidade com Deus? Para que você possa fortalecer a sua fé. Como diz o pastor Luciano Subirá, ele fala, vou recorrer aqui aos filmes de ficção científica, a fé é como se fosse um portal. Então você tem o invisível, o visível e o invisível. Quando você ativa a sua fé, você traz a manifestação do que é real na dimensão espiritual verdadeira. Aqui onde existe aumento de gasolina, aumento de IPTU, IPVA, material escolar, inflação, aumento do índice de Covid, aumento de sei lá o que, visível, real. Você passa pelo portal através da sua fé. Essa realidade espiritual que é verdade absoluta, eterna, onde há cura, livramento, provisão, sustento, amparo, eu trago ela para esta realidade e sobreponho a esta realidade que é visível. Fique de pé, amados. É uma escolha que você faz. Você decide viver essa realidade espiritual. Está decidido. Eu estou acima do peso. Está decidido que sim ou sim, daqui a alguns meses, toda essa carga aqui tem que estar fora. O que não me pertence vai sair. Vocês são testemunhas disso, vocês vão ver. Porque eu tomei a decisão. Então eu tomo a decisão de viver, porque nós somos eleitos na eternidade para viver em santidade, irrepreensíveis. E sem santidade ninguém pode ver a Deus. Porque esse negócio de viver na graça está gerando crentes, não vou nem dizer cristão, crentes libertinos. E a igreja virou um show, um palco. Não dá para brincar, amados. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então tome a decisão de buscar a Deus, de meditar na sua palavra. Ele vai te trazer a revelação. Acredite nisso. E por que é uma escolha? Porque eu decido viver, como diz Paulo, os nossos olhos não estão fixados naquilo que não se vê, mas no invisível. Se você tomar essa decisão, haverá livramento, sustento, escape, provisão. Porque quando eu olho o visível, automaticamente eu desanimo. Porque a impossibilidade está retratada nas circunstâncias. Vou repetir. As impossibilidades estão todas retratadas nas circunstâncias que eu estou vendo. Mas se você toma a decisão de viver a partir da dimensão espiritual, colocando a sua fé em prática, você passa pelo portalzinho, pega todos esses recursos aqui, pá, e sobrepõe.
a esta realidade visível. Porque esta realidade absoluta, eterna, poderosa e portentosa, no Deus Todo-Poderoso, que criou o que a gente vê e o que a gente não vê, sobrepõe esta realidade temporária e passageira. A eterna sempre vai sobrepor a verdade, que é temporária e passageira. Feche os seus olhos.